bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por que não, uma boa madrugada, independente do horário. Seja bem-vindo ao canal Percebendo Direito. Eu sou Isaías Afonso e estamos dando continuidade ao nosso projeto estudo do novo Manual de Fiscalização de Trânsito. Nós estamos no item 7. Lembrando que o item 7 nós dividimos em bloco. Nós estamos no terceiro bloco do item 7. No primeiro bloco do item 7 nós falamos sobre autuação. Na verdade, o item 7 é sobre autuação. Nós falamos no primeiro bloco que a autuação é um ato administrativo vinculado na forma da lei e que esse ato administrativo é da autoridade de trânsito e seus agentes. Falamos um pouquinho mais. No segundo bloco nós falamos que o AIT é uma peça informativa que dá início ao processo administrativo, ou seja, subsidia a autoridade de trânsito para a aplicação da penalidade. Falamos que quando para a configuração de uma infração de trânsito é essencial a sinalização específica, ela deve ser suficiente, corretamente implantada e de forma legível e visível. Então, se uma placa estiver torta, atrapalhando a visibilidade, a legibilidade, ou que as informações foi trazida nela e seja insuficiente, o agente de trânsito não deverá lavrar o auto de infração, mas sim comunicar à autoridade com competência sobre a via para fazer ali a reposição ou o reposicionamento dessa sinalização. Também falamos no segundo bloco que é proibido a realização, o preenchimento do AIT mediante solicitação de terceiro, exceto em situação de operações em conjunto, que pode um agente detectar a infração, falar para o outro agente redigir ali o AIT. Lembrando que quando o agente redige o AIT mediante solicitação de outro em operação, essa informação deve constar no campo de observação. E em atendimento de sinistro, ou seja, em acidente, falamos também que há a possibilidade do agente de trânsito realizar o AIT, preenchimento do AIT, ou seja, autuar o veículo mesmo sem ter visto inicialmente a infração no momento do seu cometimento. Mas isso é necessário elementos, ou seja, materialidade relevante relativa àquele cometimento de infração. Citamos exemplo, a pessoa dirigindo sob influência de álcool, inabilitado, ou seja, o momento que configura ali que o agente de trânsito chegou, a pessoa está sentada ali na direção do veículo ainda, envolvida no acidente, é percebido que aquela pessoa era realmente o condutor, está embriagado, aí sim o agente de trânsito poderá efetuar a autuação. Não basta a mera presunção do agente de trânsito, mas é necessário que tenha essa materialidade, aquele elementos de convicção mais forte. Hoje, no terceiro bloco, nós vamos falar sobre campo de observação. O que é o campo de observação? O campo de observação é aquele lugar de colocar mais informações na infração de trânsito para sua configuração, ou seja, melhor interpretação do que ocorreu no momento da infração. Essas informações adicionais, ela sempre é relevante, até mesmo para a junta julgadora ou para a autoridade de trânsito entender o que aconteceu naquele momento. E é bom saber que nós temos nas fichas de fiscalizações, aquelas fichinhas que eu já mostrei para vocês em outro bloco, e vou colocar aqui para vocês novamente. Em algumas situações a fichinha traz alguns exemplos de observações. Tem algumas infrações que elas têm a observação como elemento obrigatório. Sempre que para configurar realmente essa infração de trânsito, você precisa de mais elementos, ela se torna obrigatória. Vou trazer o exemplo para vocês. Artigo 169 do Código de Trânsito. Dirigir sem a atenção e sem os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Se falar com você apenas dirigir sem a atenção e sem os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, ficou bem aberto. Você não conseguirá ali saber, estava sem atenção, mas por que o guarda ou o agente de trânsito entendeu que estaria sem atenção? Então é necessário a observação, é obrigatória a observação. Vamos dar um exemplo de observação? O condutor, enquanto dirigia, portava um livro no seu colo e folheava esse livro, fazendo leitura durante a condução do veículo. Não existe uma infração de trânsito dirigir fazendo leitura de livro. Sim, mexendo no celular tem, mas em relação ao livro não tem.
Porém, se ele está manuseando esse livro, ele está dirigindo sem a atenção indispensável à segurança ou ao cuidado necessário na direção do veículo. Talvez o condutor esteja conversando com outras pessoas bem despercebido e quase acontece um acidente. A gente transvisualiza isso. Essa informação será transportada para a observação, para a configuração da infração de trânsito, dirigir sem atenção e seus cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Então a observação é isso, é trazer mais elementos de convicções para a autoridade de trânsito, para um possível julgador e também trazer mais informações sobre o cometimento da infração. Ainda sobre o AIT, todo AIT, pessoal, quando ele vai ser feito em várias vias ou em uma segunda via, é necessário que todas as informações referentes à caracterização da infração deva constar em todas as vias. O AIT também, esse auto de infração de trânsito, ele, quando for preenchido em suporte físico, não poderá conter rasura, emenda ou uso de corretivo ou qualquer tipo de adulteração. Então, se o agente de trânsito errou ali o AIT, ele deverá ser substituído, não pode ser rasurado, não pode ser emendado, não pode passar o corretivo e escrever por cima ou deixar ali apagado com corretivo. É um documento e ele não pode conter qualquer tipo de rasura, emenda ou forma de corretivo ou adulteração. Beleza, pessoal? Esse vídeo ficou menorzinho. Vamos fazendo assim para não complicarmos o nosso entendimento. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Conto contigo para compartilhar, deixar o seu like, comentar, indicar realmente para o seu amigo.